Você já pensou em fazer um circuito onde você precisa nadar, andar de bicicleta e correr, tudo isso sem nenhum intervalo entre essas práticas? Bom, é nisso que se baseia o triatlon. Mas antes da gente falar da prática em si do triatlon, vamos entender um pouco mais sobre como surgiu esse esporte e um pouco da sua história também, né? De acordo com a Federação Brasileira de Triatlon, o triatlon surgiu lá por volta de 1974, em San Diego, na Califórnia. Bom, isso surgiu porque um clube de atletismo resolveu passar uma planilha de exercício para seus atletas para que eles praticassem durante as férias. E essa planilha ela consistia não só nos esportes de corrida, como também em exercícios de natação e ciclismo. Quando eles voltaram, né, de férias, esse treinador ele resolveu testar para ver se seus atletas realmente tinham praticado o que ele passou nessa planilha. E para sua surpresa, os atletas não só conseguiram fazer, como também gostaram dessa prática. E essa brincadeira ali que começou só com uma planilha de exercícios começou a virar uma prática recorrente, não só com os atletas do clube, como também com os salva-vidas da cidade de San Diego. Então, a cada férias eles treinavam, resolviam aumentar as distâncias e isso começou a se popularizar ali entre o pessoal daquela região. Mas não foi só em San Diego que teve essa prática, né, do até então não era conhecido como triatlon. No Havaí, em 1976, um grupo de ex-marinheiros resolveram ali ver qual atleta seria mais preparado, bem dizer. E aí eles estavam vendo se era o atleta do ciclismo, o atleta da corrida, né, ou o atleta da natação. E aí o que eles resolveram fazer? Eles resolveram criar um circuito pegando as maiores distâncias que existiam desses esportes ali naquela época, 42 quilômetros de maratona, 180 quilômetros de ciclismo e 3,8 quilômetros de natação. Eles resolveram botar isso num circuito contínuo e quem conseguisse fazer em menor tempo seria denominado o Homem de Ferro, ou o Ironman, né? Só que o que eles não esperavam é que isso foi se popularizando e em todo ano, ali no mês de outubro, se reunia mais pessoas lá no Havaí para estar fazendo essa prática. E foi em 1977 que isso ficou de maneira bem oficial e eles só não sabiam que além de estar popularizando o triatlon em si, eles estavam criando uma das franquias esportivas mais bem-sucedidas de todos os tempos, que é o Ironman. E não podemos esquecer também que foi nos anos 2000 onde o triatlon ele se tornou uma modalidade olímpica nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália. Agora falando um pouco mais sobre a questão do metabolismo energético que envolve a prática do triatlo, né? A gente precisa lembrar que ele envolve três exercícios ali que predominantemente tem a respiração aeróbica. Isso significa que ele vai estar utilizando o oxigênio ali como forma de oxidar compostos e assim está gerando energia para o atleta. Bom, a gente consegue, de acordo com a intensidade do exercício ali, né, por meio da frequência cardíaca máxima do atleta ou do volume de oxigênio máximo, tá vendo de qual fonte ele está recebendo a energia. Então, de acordo com a literatura, eles falam que exercícios de maneira mais leve ali, né, eles têm uma energia provinda muito mais da questão lipídica e quando a gente passa para exercícios de maneira moderada, ele vai ficar ali numa zona mista, né, onde ele consegue receber essa energia tanto dos carboidratos como também dos lipídios. E quando a gente vai para uma prática de exercício mais intensa, aí realmente essa energia vai provir quase que em sua grande parte ali dos carboidratos. Quando a gente traz isso para o triatlon, a gente consegue perceber que os atletas eles ficam ali numa zona de intensidade, né, moderada. Isso acontece porque eles tentam manter um ritmo ali durante as provas que eles não façam tanto esforço assim para que eles não cheguem a cansar mais rapidamente. Então, em alguns momentos da prova, quando eles têm subida de ladeira ou alguns outros trechos assim que eles realmente demandam mais energia, eles acabam intensificando essa prática e aí sim eles vão pegar a sua energia mais ali predominantemente dos carboidratos. Então, de certa maneira, acaba que fica ali de uma maneira mais mista entre carboidrato e lipídios ali, com a zona de frequência cardíaca máxima entre 80% e 85%. Já que vimos que a principal via metabólica, ou as principais vias metabólicas, elas são provenientes ali dos lipídios, dos carboidratos, esses macronutrientes são os que realmente vão ser usados ali pelo atleta em sua maior parte durante a prova. Isso significa que o atleta ele precisa estar com seus estoques de glicogênio ali bem altos, né, proveniente do consumo dos carboidratos que o atleta vai ter não só antes da prova, mas durante a prova, e também ele precisa ter uma reserva lipídica para que ele consiga estar economizando mais desse glicogênio, né, que vai ser utilizado e para que a sua via de oxidação lipídica aconteça de maneira normal ali durante a prova sem prejudicar o rendimento do atleta.
Agora falando sobre a questão da avaliação nutricional desses atletas, mais especificamente da avaliação antropométrica, de acordo com esse estudo aqui, eles avaliaram o aumento da performance nos últimos 35 anos dos praticantes de triatlon. E bom, eles conseguiram traçar aí um perfil antropométrico ideal para esses atletas, no qual esse perfil ele consiste aí na composição de gordura desse atleta num baixo percentual, numa massa corporal total baixa também e numa massa muscular baixa. Tendo isso em vista, eles viram que esses atletas, né, que tinham essas condições, eles tinham uma melhor performance do que aqueles que tinham esses percentuais mais elevados. Então até agora a gente já viu que o atleta do triatlon, ele utiliza ali a via metabólica por meio dos lipídios e dos carboidratos em sua grande predominância, né? E a gente também viu que esse atleta seria ideal que ele tivesse um percentual de gordura baixo. Bom, trazendo isso aí para a dieta desse atleta, a gente precisa ter em mente que cerca de 60 a 70% da dieta precisa ser composta de carboidrato. Isso porque vai garantir que os estoques de glicogênio desse atleta fiquem aí altos para que ele tenha uma boa energia durante a prova, não só durante a prova, mas também nos seus treinos, né? E bom, com relação aos lipídios, né, a gente precisa ter aí em média 20 a 30% da dieta composta por lipídios, para que assim ele também consiga utilizar a via metabólica por meio da oxidação desses lipídios durante a prova. E por último, a gente também tem as proteínas. Só que nesse caso, as proteínas elas vão ser utilizadas não como fonte de energia, mas sim como uma forma de estar ajudando o atleta a se recuperar tanto depois dos seus treinos como depois das provas. Por último, porém não menos importante, a gente tem a hidratação desses atletas. E quando a gente fala da hidratação dos atletas no triatlo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não pode faltar água para esses atletas durante a prova. Isso porque pode ter um sério risco de desidratação desses atletas. Mas também a gente não pode esquecer de que se você der um grande volume de água para esses atletas, ele pode acabar tendo um desequilíbrio ali na quantidade de sódio dentro do seu corpo. Isso pode estar causando, por exemplo, hiponatremia nesses atletas, que é quando o sódio dentro do corpo da gente acaba ficando muito diluído. E para que isso não aconteça, esses atletas normalmente costumam estar tomando aí bebidas eletrolíticas para estar controlando esse balanço, como também um gel de carboidrato ali para estar mantendo os estoques de carboidrato e glicogênio durante a prova para que não falte energia e assim conseguir manter a performance durante todo o percurso.